Boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um evento da 10ª CETEC. Meu nome é Giovana, eu vou mediar a palestra de hoje sobre o tema Habitação para Baixa Renda, oferecido pela construtora Tenda. Aqui comigo eu trago o Vinícius Farage, ex-politécnico e atual diretor de obras da companhia. Então, seja muito bem-vindo, Vinícius. Antes de começar a palestra, eu gostaria só de passar algumas informações sobre a CETEC. Então, não esqueçam de se inscrever em todos os eventos que ainda estão para acontecer, nem de responder aos formulários de feedback, porque aí vocês podem concorrer a vários brindes. Por exemplo, na palestra de hoje, todo mundo que participar vai estar concorrendo a um treinamento do Instituto Semear, e também quem preencher o formulário de feedback, o link já está na descrição da live, vai concorrer a um curso de oratória oferecido pela Voito. Então, não esqueçam de preencher o formulário também. Vocês vão reparar que tem um link para LinkedIn na descrição da live também. Esse link vai direcionar vocês para uma planilha. Lá tem dados de pessoas que já acompanharam a CETEC. Vocês podem preencher com seus dados também. Assim a gente pode se conectar e se conhecer um pouquinho melhor. Quanto às perguntas, a gente vai deixar elas para o fim, mas vocês podem ir fazendo para o Slido, vocês podem acessar o Slido através do QR Code e também através do link na descrição da live. Todas as perguntas que não puderem ser feitas ao vivo poderão ser feitas na sala do Zoom ao final da palestra. Então, terminando a palestra, vocês podem acessar o Zoom com o link também na descrição e podem fazer as perguntas diretamente para o Vinícius. Vinícius, eu vou aproveitar agora para te agradecer por compartilhar essa experiência com a gente e agradecer também a construtora Tenda pela parceria e pela presença no evento. Então, vamos começar. Obrigado, Giovana. Boa tarde a todos. Agradeço ao CETEC, a Poli Civil aí por nos dar essa oportunidade de apresentar um pouco aqui da Tenda e do setor de habitação popular. Eu vou colocar minha tela aqui. Falar um pouco. Vou me apresentar primeiro, tá? Eu sou diretor aqui de obras, operações da consultora Tenda. Eu sou formado na Poli também, engenharia civil. Sou da turma de 2002, saí em 2006. Fiz algumas pós aí em finanças. Agora estou cursando uma pós, voltei para a USP, estou cursando uma pós em gestão internacional. Sou civil por opção, na minha época tinha essa questão, não sei como que está hoje. Falo muito com meus amigos, né? Eu tenho alguns amigos da Poli, que viveram lá no passado. Sinto falta da Poli, das aulas, por mais que hoje, naquela época, eu tinha vontade de terminar logo, hoje eu sinto falta. É meio contraditório. Iniciei minha carreira quase toda na Tenda, né, na companhia que se tornou a Tenda. Eu entrei como estagiário lá em 2005, na Gafisa, que comprou a Tenda em 2008, e estou aí, sábado eu completei 15 anos aí de companhia nessa jornada, tá? Falar um pouco aqui do setor do tema da palestra, né, do setor de habitação popular. E antes de falar disso, eu queria mencionar aqui um pouco sobre o programa Minha Casa Minha Vida, né? O programa Minha Casa Minha Vida, às vezes a gente tem aquela estereótipo ou alguma imagem do programa que liga a um apelo político, né? Mas o programa não é só isso, né? O programa ele foi criado lá em 2009, basicamente naquela época com dois objetivos, né? A geração de empregos e a solução do déficit habitacional no país. A gente vai falar um pouco aqui da demanda. A demanda hoje no Brasil é gigantesca, né, nesse setor, dado as nossas características sociais e características geográficas. O programa ele foi dividido em 3 fases, né? A primeira fase veio lá em
2009. Foi um programa muito bem formulado, né? Teve participação do empresariado brasileiro, participação do governo e do principal órgão financiador aqui, que é a Caixa. Ele entregou, em todos esses anos aí, né, até os dias atuais, quase 5 milhões de casas, de unidades habitacionais, tá? A primeira fase muito focada num programa de subsídio, né, eu vou falar logo depois, mas um programa de subsidiar as unidades, entregou 1 milhão de unidades. A segunda fase, quase 3 milhões aí, e hoje a gente está aí na terceira fase, com 3 milhões de unidades aí entregues. O programa, ele, como eu disse, ele foi lançado lá em abril de 2009. Ele tinha como objetivo reduzir o déficit habitacional. Isso já tinha acontecido uma tentativa dos governos anteriores, né, com vários programas. E esse programa, ele teve uma participação, uma colaboração todo do empresariado e de quem estava no setor na época, tá? E naquela época a gente, vou minimizar aqui. Naquela época a gente estava vivendo, né, como a gente está vivendo hoje, uma crise, né, uma crise econômica, a crise econômica de 2008 dos Estados Unidos, uma crise financeira. E o setor de construção civil não era diferente aqui no Brasil. Então, tinha uma escassez de empregos, e esse programa Minha Casa Minha Vida, ele veio para contribuir e resolver essa escassez de empregos, tá? Ele tem sido um sucesso nessa questão de resolver o déficit. Basicamente, ele tem uma característica importante. Ele é dividido em faixas, né, faixas salariais do comprador. O faixa 1, ele é totalmente subsidiado, o governo compra a unidade da consultora, a consultora, o órgão sorteia ele ou concede para um morador, né? O faixa 1, a fonte de recursos dele é o orçamento da União, diferente do FGTS. E hoje ele está quase em desuso, tá? Dado o orçamento mais apertado, esses últimos anos, ele está quase em desuso, é o faixa 1. Aí a gente tem as duas faixas aqui, faixa 1,5 e faixa 2. O faixa 1,5, né, até 1,5 salário de renda até 2.600. Ele tem uma taxa de juros menor, né, que o usual, é de 4,5% a 5%, com subsídio aí chegando a quase 50 mil reais. Tá? Esse é totalmente diferente, essa modalidade do faixa 1, dado que a construtora ela constrói e financia. Aliás, constrói e vende, tá? Financia, a Caixa Econômica financia. E no faixa 1, o órgão governamental lá, que é a prefeitura ou o governo do estado, ele concede ou sorteia essas unidades. A gente tem o faixa 2 também, né? Parecido com o faixa 1,5, com renda maior, até 4 mil reais, uma taxa de juros um pouco maior, aqui de 5% a 7%, e com subsídio menor, né, de 29 mil reais. Isso é a grande concentração dos produtos, tanto da companhia como do programa Minha Casa Vida, está no 1,5 faixa 2. Tá? Eu vou falar um pouco por quê. A gente tem também o faixa 3. O faixa 3 é uma renda maior, 3 salários mínimos, né, até 9 mil reais, uma taxa de juros maior, sem subsídio. Tá? Uma característica importante desse programa, que todo o fundo que financia essas casas é o FGTS. Tá? E toda a parte de subsídio, ele vê uma parte tanto do FGTS como uma parte do orçamento da União. É um programa necessário, tá? E depende do tipo de governo.
Eu falei no começo ali que a gente tem esse apelo político, mas ele é um programa basicamente técnico, que qualquer governo, a gente viu mudanças de governos, e é uma necessidade do governo para resolver esse déficit habitacional do Brasil, tá? E falando de Brasil, né, característica social e característica de renda, né? O Brasil é um país pobre, esse é o resumo. Que a gente tem, esse estudo é de 2013, da GV, é um estudo que se mantém atual, né? Por mais ele ter aí quase 7 anos, ele é bem atual. 66% das famílias brasileiras, elas têm renda até R$ 2.000. Então, quando você atrela esse aspecto, né, social aqui, geográfico, com a demanda e com o programa, ele é um potencial, ele se torna um potencial de mercado, tá? A tenda, ela tá situada na faixa 1 e faixa 2, faixa 1,5 e faixa 2, tá? Fornecendo produtos para essa faixa. Falei um pouco da característica social do Brasil, do característica de renda, falando um pouco de déficit habitacional. Hoje, esse dado atualizado, tá, um dado de 2019, a gente tem um déficit de 8 milhões de moradias, né? Quando eu estava na Poli, 2005, eu tinha um professor que me falava, professor de tecnologia de construção de edifícios, não sei se essa matéria ainda é lecionada, que falava que o problema do Brasil é a déficit habitacional. E o problema continua sendo déficit habitacional, tá? No ponto de engenharia. É um setor de alta demanda, né? Ele é extremamente resiliente, né? Então, se tem crise, ele tem se mostrado resiliente, ou seja, ele aguenta uma crise. Normalmente é um produto de primeiro imóvel, é o primeiro imóvel da família que ela está comprando. Então, é um sonho que ela tem, ela vive ou de aluguel ou numa condição precária e ela precisa morar, né? Tem poucos diferenciais, então, um produto de diferenciação. Eu, no começo da carreira, quando eu me tornei engenheiro, eu trabalhei muito no setor de alta renda, né? O setor de alta renda é o grande... Um dos drivers do setor de alta renda é a diferenciação. Então, você tem um condomínio que tem uma piscina aquecida, ele se diferencia de um condomínio que não tem. Um condomínio que está na Avenida Ibirapuera e o outro está na Zona Norte de São Paulo, a localização ele se diferencia. Esse produto aqui, ele não tem tanta diferenciação. É um produto para a família sair do aluguel e acabar aí morando, né? É um setor altamente competitivo. Então, no começo do programa, quando lançou o programa, a gente tinha muitas construtoras, né, competindo nesse setor. Hoje a gente vê já uma especialização nesse setor. E ele é altamente competitivo. E qual que é o diferencial nesse setor? Tá? Eficiência operacional. Né? O que é eficiência operacional? Acho que vocês já ouviram falar disso, mas a indústria automobilística, por exemplo, ela é muito eficiente, né? A gente, nessa transformação que a gente tem feito na tenda, a gente visitou muitas indústrias, algumas de produtos de bens de consumo e outras indústrias de automóveis. O setor de automóvel é bem eficiente no sentido de produção e no sentido de produtividade. Ele produz, por exemplo, um Chevrolet Onix, quase um Chevrolet Onix por minuto, né? E a gente não vê isso em construção civil. E isso que diferencia no setor de habitação popular, tá? Então, no tema da palestra, né, propriamente dita, como que a gente consegue garantir, como que a tenda vem tentado garantir a eficiência operacional nesse setor da construção civil, tá? A gente estava falando um pouco que o setor é um pouco ineficiente, né?
estou trazendo aqui uma reportagem que saiu do The Economist. Essa reportagem é de 2015. Tá? Na verdade, ela reflete uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos. Eles pegaram 50 anos de indústria, compararam a produtividade das indústrias durante esse período de 50 anos. Tá? Aqui vocês podem ver a agricultura, uma alta evolução, né, de produtividade, geração de valor e produtividade, setor de manufatura e fábricas também crescendo bastante, outros setores também crescendo e o setor da construção caindo. Né? Por que isso ocorre? Né? Basicamente, aqui, alguns fatores, tá? A gente pode citar. Né? O primeiro é padronização. Então, a gente não vê padronização, a gente não vê vários Onix saindo na linha de produção. Né? A gente vê um produto diferente do outro, e isso dificulta o ganho de escala, né? O potencial que você tem de ganho de escala e a coordenação de projetos. Então, os projetos não são coordenados. Os entes não são coordenados, ou seja, normalmente, quando você vê na construção civil, você coloca uma empresa para vender, você coloca uma empresa para executar e você coloca uma empresa para fazer o projeto. E esses entes, eles não são coordenados. Esse handover que a gente vê entre esses entes, né, normalmente gera ineficiência, tá? Porque não são coordenados. Então, dando exemplo, o projeto é de um jeito, quando chega na execução é de um outro, e quando tem a venda é de um outro. Então, existe uma ineficiência, tá? Nessa escala, nessa linha de valor de produção. E o resultado de tudo isso, a construção civil, normalmente é uma indústria que aumenta preço para pagar essa ineficiência. Né? Então, dado que a gente tem alguma ineficiência, alguma execução errada, que o projeto saiu errado, o preço aumenta e o preço vai para o cliente. E toda ferramenta de produtividade que a indústria, por exemplo, automobilística usa muito, hoje a gente não vê isso sendo aplicado na construção civil. Eu vou falar do caso da Tenda, é diferente, mas assim, a gente não via isso sendo aplicado na construção civil, tá? Ignorando essas ferramentas de ganho de produtividade. E aí a gente, dado essa dúvida, né, essa questão que a gente tem, a gente precisava ganhar margem, precisava ganhar eficiência operacional, e aí a pergunta veio, né, dado esse estudo do The Economist, será que a gente consegue transformar as nossas obras em fábricas? Esse é um tema recorrente na Tenda, né? E a gente começou a estudar essa questão, né? Antes de estudar, eu queria falar um pouco do histórico da empresa, né? A empresa lá, como eu mais ou menos falei no começo, ela foi comprada lá em 2008 pela Gafisa. A Gafisa precisava de um braço de baixa renda e ela comprou a Tenda. Isso foi em 2008. Em 2011, a gente resolveu ter uma diretoria dedicada, os produtos eram mesmos, né? O produto era diferente, mas a diretoria e a gestão era a mesma. A gente resolveu dedicar uma gestão para a Tenda, tá? Em cima desse tema, tá? Como a gente construir uma empresa que teria eficiência operacional e como a gente construir uma empresa que a gente conseguisse transformar as obras em fábricas, tá? A gente começou a construir o modelo do negócio, começou a expandir esse modelo, tá? Começou em São Paulo, em 2012, a gente expandiu para outras cidades. A gente, em 2017, separou da Gafisa, hoje são empresas independentes, tá? Societariamente independentes. É uma ação na Bolsa
separada para a Gafisa e uma ação para a Tenda, com aí, acionistas diferentes, e a gente começou a consolidar em 2018. Tá? Mas voltando nesse histórico, como a gente consegue garantir, né, como que a gente conseguiu garantir a eficiência operacional na Tenda? Quando essa pergunta surgiu, a primeira resposta foi a padronização, né? Como a gente padroniza, né, o nosso produto? Primeiro, o modelo de produção. Então, se vocês vão ver depois da minha palestra aqui um vídeo, vai falar um pouco o vídeo sobre o nosso modelo de produção, mas o nosso modelo de produção em todas as obras são com forma de alumínio. Tá? Basicamente, para quem não viu esse modelo de produção, é uma forma de bolo que a gente enche de concreto, concretando 2 apartamentos todo dia, tá? Por forma. A gente tem algumas formas espalhadas pelo Brasil, né? E em estados que a gente opera, e essa forma não para de rodar, né? Ela tem uma manutenção. Quando acabou a obra, a gente faz uma manutenção, mas ela não para de rodar, sendo continuamente produzida, né? E a gente roda essa forma nesse conjunto de obras, tá? Não parando de produzir. Basicamente, seria uma fábrica com uma diferencinha aqui que a gente vai falar no slide posterior, que o nosso produto não anda pela esteira, né? A esteira anda pelo produto, é diferente. A gente padronizou a planta, né? Isso foi essencial também, além do modelo construtivo em forma de alumínio. A planta é um apartamento padrão, ele tem mais ou menos tem uma diferença de municipalidade aqui entre cidades, mas é por volta de 40 metros quadrados, tá? Nessa planta, nesse formato. E essa forma anda produzindo essas unidades. Tá? A forma anda, produz a estrutura, vocês vão ver um pouco no vídeo, vão ver aqui nas fotos, e o acabamento vem atrás, tá? De forma coordenada. Toda a nossa mão de obra ela é própria, né? Basicamente, da produção dessas torres. A gente não tem funcionário, colaborador terceiro aqui trabalhando para a gente. E isso ajuda na coordenação que a gente falou lá no começo sobre aqueles pilares da eficiência operacional. Tá? A nossa fábrica ela nunca para de produzir. A gente põe a forma para rodar e essa forma vai fazendo essas manutenções entre obras e ela não para de produzir. E a sequência da empresa é dar subsídios para essa forma não parar. Né? Subsídios, que seriam esses subsídios? Seriam os terrenos, né? E negócios, né? Então, a gente compra o terreno e legaliza lá a obra e essa forma anda conforme esses terrenos, tá? Dada essa continuidade, dada essa padronização, a gente conseguiu trazer elementos da indústria, né, para a nossa produção, tá? Trazendo eficiência, trazendo qualidade. Então, a gente trouxe uma consultoria acostumada em indústrias, basicamente indústria automobilística, para o nosso setor, tá? E essa consultoria acompanhou a gente, tem acompanhado a gente nessa jornada. Ganhamos eficiência, tá? Quando a gente ganha eficiência aqui, a gente ganha custo, então o nosso custo hoje ele é menor, tá? Quando a gente traz elementos da indústria para nosso setor, a gente garante a segurança. Segurança gente... Eu não tinha, quando eu saí da Poli, eu não tinha noção de como o setor de construção civil é inseguro. Tá? Tem melhorado muito o setor nesses últimos anos, eu tenho participado de palestras da Associação Brasileira de Incorporadoras, tenho acompanhado, né, o setor, algumas modificações, mas ele ainda é um setor um pouco inseguro, do ponto de vista de colaborador. E quando a gente trouxe essa abordagem industrial para dentro da Tenda, a gente conseguiu trazer segurança para os nossos canteiros. Tá? Dado que
o nosso colaborador, ele repete basicamente o serviço que ele está fazendo quase todo dia. E isso faz com que ele se torne aí, adquira a experiência naquele serviço, né, junto com toda os procedimentos de segurança, né, a utilização de IPI. E isso foi importante, né, no sentido de para a tenda nessa jornada. A gente tem levado segurança aqui nos nossos canteiros é prioridade. A gente, todas as reuniões que a gente fala, todas as reuniões que a gente começa, todas as visitas de obra, a gente aborda a segurança e a gente tem um índice de acidente muito baixo, tá? Quase beirando a zero. Dado esses pontos, né, a gente trouxe elementos aqui do Lean Construction. Acho que vocês ouviram falar um pouco do Lean. Basicamente, a Toyota aplica muito isso. Tá? A gente entrou na cadeia de valor, viu o que é desperdício, né? Dado que a gente tem essa repetição, essa continuidade, e como eliminar esses desperdícios. Tá? E a gente ganhou eficiência e custo. Tá? Vários elementos da indústria que a gente vê nas indústrias, né? A gente replicou aqui para dentro da TEM, né? Vários elementos de gestão e práticas que são comuns nas fábricas, a gente conseguiu aplicar na TEM. Tá? E tudo isso levou aí uma melhoria de eficiência. Aqui que eu estava falando um pouco, né, o produto na indústria convencional, nas fábricas convencionais, ele caminha pela esteira, né? O time, ele não move, ele fica estático ali, fazendo o serviço, a atividade. O nosso produto é diferente, tá? O nosso produto, ele caminha pela esteira. Aliás, a nossa esteira caminha pelo produto. Então, o produto, a gente executa o produto, o funcionário, ele fica basicamente, ele caminha pelo produto, tá? Então, todo dia ele trabalha num apartamento diferente, tá? E o produto, ele fica fixo no canteiro, a esteira fica fixo no canteiro, tá? Todas as atividades hoje são coordenadas, aqui vocês estão vendo uma foto de como é nossa obra, né? Então, aqui, a estrutura executada, forma de alumínio, do lado esquerdo, e aqui do lado direito ela sendo acabada, né? Então, a equipe vem fazendo a estrutura e vem uma outra equipe acabando, tá? Repetindo basicamente a atividade quase todo dia. Tá? Esse repetir, né, essa continuidade, ela é coordenada. A gente coordena tanto o ritmo de atividade como o que o colaborador tem que fazer, a atividade que ele tem que fazer no dia. Tá? Essa repetição e essa coordenação garantiu o ganho de eficiência junto com as ferramentas que a gente aplicou no processo. Tá? Aqui embaixo uma obra pronta. E aqui está o resultado. Tá? Esse resultado é uma base 100. Como que a gente lê esse resultado? Lá em 2013, a gente começou a atualizar, começou a medir, né? Começou em 100. E hoje, com a inflação da construção civil, que é a NCC, a gente está em 103, tá? A tenda, em custo por unidade aqui, está em 72, tá? Nessa base 100. Então, a gente conseguiu aqui ganhar aí quase 35 pontos, né, percentuais em relação a custo, nessa jornada aqui de evolução de eficiência. Se não fosse essa eficiência aqui, a gente com certeza estaria por volta desses 103 aqui, tá? Esse ganho de eficiência, de margem de atuar na fábrica. E com esse ganho de eficiência, né, a gente ganhou um custo, esse ganho de custo nominal, como que a gente performou, tá? A gente, com um custo mais baixo, lembra que eu falei do setor altamente competitivo, a gente conseguiu comprar mais terreno, tá? Então, a gente lançou muito mais.
nesses anos, tá? A gente cresceu e lançou, tá? Então, hoje, nós somos a terceira maior consultora incorporadora do país, com quase 2 bi de 2.300 de lançamento, tá? Em venda líquida, a gente performou 2 bi em um período de um ano, tá? E a gente tem lançado aí, no período de um ano, 16 mil unidades. Lembra que o déficit habitacional que a gente tinha falado lá é quase 8 milhões de apartamentos. Então, olha a demanda do setor, tá? E isso tem garantido uma performance boa para a Tenda, né? Essa roda aqui que gira, né? Custo menor, maior poder de compra de terrenos, maior poder de lançamento, com custo menor você vende mais. E a gente hoje se tornou, esse dado é de 2019, a maior consultora de São Paulo. E é isso, gente. Eu vou passar um pouco do vídeo aqui para vocês. A Giovana vai passar o vídeo aqui para a gente mostrar um pouco da nossa obra, como a gente funciona, tá bom? Muito obrigado. Obrigada, Vinícius. Eu vou compartilhar aqui minha tela para mostrar para vocês. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde aos alunos da USP. Eu chamo Eric Briante, sou gerente de obras aqui da Construtora Tenda. E hoje nós estamos aqui na Zona Norte de São Paulo, na obra Mirante do Olho. E vamos falar um pouco aí das características de engenharia dessa obra. Vamos concentrar aí nos detalhes: ADIES, contenções em concreto armado, gavião e a conformação final dos taludes com proteção de grama e canaletas. Espero que ao final dessa palestra aí, o nosso diretor Vinícius, vocês consigam aprender aí minimamente um pouco com a gente. O time de obras tem o maior prazer em apresentar essa obra e fica aí um convite para uma visita próxima de vocês. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Camila, sou técnica de trabalho da obra da infraestrutura. Nosso principal foco é a segurança e o bem-estar dos nossos colaboradores. Nossa visão é manter a produtividade, mas sem se esquecer da segurança. O objetivo nosso é permanecer sempre com o nosso canteiro limpo, organizado e bem sinalizado. Aqui temos a nossa proteção do talude, que protege de possíveis riscos de queda de pessoas. Temos também aqui a nossa parede, que protege de possíveis quedas de ferramentas e materiais. Temos também a nossa sinalização visual, que serve como guia para os nossos colaboradores e também nossos visitantes. Boa tarde, meu nome é Fernanda Cioli, eu sou engenheira civil na Construtora Tenda, tenho 6 anos de companhia e atualmente estou na obra Mirante do Olho. Minha principal função é garantir que a execução seja realizada conforme o projeto e ocorra no melhor custo e menor prazo, garantindo assim a rentabilidade. Vou falar brevemente sobre o perfil metálico, que é a fundação que foi empregada para algumas torres. Na obra, nós temos 15 torres isoladas, tem 5 radies sem fundação profunda, somente com a troca de solo e 10 torres de perfil metálico. Eles são produzidos em aço, que é um material que traz muito benefício ao projeto, como a leveza e a resistência, causando assim pouco impacto, o que ele se torna sustentável, porque todo o que sobra nós conseguimos reaproveitar. Eles também aliviam a carga na fundação e garantem uma instalação mais rápida e precisa. A média de cravação em um bom dia de serviço executado é de 7 a 8 perfis. Existem diversos tipos de perfis, cada perfil é indicado para um tipo de uso. Aqui nós utilizamos o perfil do tipo H. O perfil tipo H geralmente ele é usado para suportar cargas pesadas. O seu uso é por causa da sua estrutura reforçada, composta por 2 abas, também chamadas de mesas. O equipamento, aqui atrás, ele serve para içar e cravar o perfil. O perfil ele vem com 12 metros e conforme a necessidade de atender o projeto, são realizadas emendas através das soldas. No mirante, a profundidade das torres variam de 12 a 33 metros. Nós temos que
garantir a cravação correta, respeitando sempre a nega. Olá, Vinícius. Olá, alunos da USP. Prazer, eu sou Hélio Gardelini, estagiário aqui da tenda há mais ou menos um mês. E eu escolhi a tenda porque ela tem me proporcionado uma oportunidade muito grande em conhecimento em diversos tipos de fundação e contenções. E uma das fundações mais utilizadas no método construtivo da tenda é a fundação em radier. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde, alunos da USP. Meu nome é Luana Soares, eu sou estagiária da tenda há 1 ano e 8 meses. Vou explicar um pouquinho hoje para vocês dessa fundação que meu colega citou, que é as fundações em radier. Aqui na obra Mirante do Horto, nós temos 15 radiers que vão sustentar as nossas 15 torres. Dentre eles, 5 radiers são a fundação diretamente no solo e 10 deles são radiers estaqueados. Para começar a nossa execução, primeiro nós fazemos os enterrados, que é toda a parte hidráulica. Depois disso, a gente faz o nivelamento do terreno, faz uma boa camada de 3 centímetros de BGS, para que o radier não tenha esse contato direto com o solo, coloca uma lona, os nossos espaçadores para garantir o cobrimento e, em seguida, a nossa armação positiva. Depois disso, a equipe de elétrica entra e passa todos os conduítes e todas as outras ligações que se fazem necessárias, com a parte de elétrica e sistemas. Vinícius, boa tarde alunos da USP. Sou o mestre Flávio, responsável pela execução da obra Mirante do Horto, obra que eu me orgulho muito em falar dela. Essa obra, ela tem 100% o princípio da engenharia. Essa obra, ela tem 2 tipos de muros de contenções, um de fundação profunda e o outro de fundação rasa. Eu queria falar um pouquinho de muro de contenções de fundação rasa, ou seja, muro gabião, esse muro que está aqui atrás de mim. Esse muro, gente, ele gera quase zero impacto ambiental. Ou seja, esse muro, para executar esse muro, só é necessário de 2 materiais, pedra e tela galvanizada. Só. Esse muro não é utilizado cimento, esse muro não é utilizado algum aditivo, só pedra, que é extraída da natureza, e a tela galvanizada, nada mais. Esse muro, ele é um muro que ele aguenta muita agressividade. Esse muro que está aqui atrás de mim, ele tem 4 metros de altura e eu tenho 12 metros de aterro sobre ele. Ou seja, esse muro foi executado há 5 meses e ele não tem patologia nenhuma. Ele é um muro que ele aguenta muita agressividade da natureza. Chuva, água, ou seja, nada. Pode acontecer movimentação de solo e o muro continua intacto. Então, eu queria explicar como é que é executado esse muro. Esse muro nada mais é que são gaiolas armadas, que depois dessas gaiolas armadas é que são colocadas pedras, mais ou menos pedras de 15 a 10 centímetros, que é o conhecido rachão. Ou seja, isso artesanalmente. Depois dessa gaiolas aberta, preenchida com gaiolas, a tela é fechada e assim sucessivamente. Depois é recomposto o solo, recompactado, garantindo sim a estabilidade do talude. Pessoal, espero que tenha ajudado sobre o que é muro gabião. Alunos da USP, boa tarde, Vinícius. Meu nome é Danilo, sou gestor de obras da construtora Tenda. Iniciei como estagiário em Pernambuco, posteriormente fui para o estado da Bahia e hoje estou aqui no estado de São Paulo gerindo a obra Mirante do Horto, com toda a equipe. Minha função, como já diz, de fato é gerir tecnicamente qualidade, gerir custos e gerir principalmente a segurança da obra, para a gente conseguir entregar o melhor produto possível para os nossos clientes. Hoje eu vou falar um pouco da solução que foi escolhida para conter o solo dos nossos 3 principais platores da obra, que é esse muro de contenção com a fundação profunda. A fundação ela é estaca escavada com diâmetro de 80 centímetros e 10 metros de profundidade. Após a execução dessas estacas e validação do projetista, iniciamos o corte das estacas. Após esse arrasamento, a gente inicia o nivelamento do solo, deixando 5 centímetros da estaca para ser engastada na base, junto com os arranques da mesma. Executamos a armação da base, forma e posteriormente a concretagem da mesma. Após a concretagem, a gente inicia
a desforma da base, executa a armação da parede do muro. Após a armação pronta e conferida, executamos o fechamento da forma e a concretagem da parede. Nesse caso, estamos executando a concretagem em 2 etapas devido à altura do muro, chega a cerca de 4 metros. Após os resultados do concreto serem liberados, nesse caso a gente precisa atingir 25 MPa, que é o solicitado no projeto, passamos o MAC Drain na parte que fica do lado do solo, onde vai receber o aterro, junto com o tubo dreno no final, para servir como drenagem da água que vai ficar nesse platô. Após passarmos esse material, iniciamos a terraplanagem com a compactação e aí verificamos a trabalhabilidade do muro. Hoje, graças a Deus, tá dando tudo certo, foi bem executado, sem nenhum problema até o momento. Vamos apenas efetuar o acabamento do muro e depois a posterior continuação da obra. Agradeço a todos, espero uma visita aí em breve, se possível, e espero ter ajudado. Obrigado. Pessoal, aqui é a imagem geral da obra, né? Esses últimos minutos. A gente focou aqui no vídeo em mostrar um pouco da execução da infraestrutura, que é a nossa esteira, né? Então, vocês viram a execução da infraestrutura, tem muita engenharia aplicada, e no fundo ali do vídeo, uma torre já sendo produzida. E aí a torre anda conforme esses radiers, né, são produzidos. Anda em cima desses radiers, a forma vindo produzindo as torres. Maior parte das nossas torres hoje, elas têm 5 andares, né, térreo mais 4 andares, e elas são produzidas e as equipes vêm na sequência. Agradeço bastante aí a presença de vocês. Fiquem à vontade a fazer perguntas, tá? E eu passo a bola para Giovana. Obrigada, Vinícius, pela palestra. Acho que é sempre muito esclarecedor para a gente que não tem esse tipo de coisa na faculdade, né? Esse tipo de construção diferente. Eu tenho algumas perguntinhas que fizeram para você. Vou fazer umas agora. Então, perguntaram: projetos do Minha Casa Minha Vida têm diferença muito abrupta de produtividade, já que nele se apresenta repetição de processos? Chega a ser muito acima do resto do mercado? Então, há uma diferença quando você não tem a repetição, tá? A gente vê em alguns, mesmo dentro da tenda, tá? O modelo anterior da tenda, quando eu mostrei aquela linha do tempo, que a gente chama de legado, né? A gente produzia, assim, sequência e continuidade. O que acontece? A continuidade, ela te garante uma execução única, né? Bem feita, né? E a execução sem sequência, né, aquele para e anda, né, você coloca o empreiteiro na obra, tira o empreiteiro da obra, volta o empreiteiro na obra, normalmente a gente gera arremates, que a gente fala na construção civil. Esse arremate, a gente tem que colocar um outro terceiro para executar, tá? Isso custa caro, né? A grande vantagem da continuidade é essa. Por isso, quando você compara os dois modelos operacionais, né, esse modelo de fábrica que tem que garantir a continuidade e a coordenação, com o modelo
a batelada, que a gente para e anda, né? Faz uma obra, depois sai daquela obra, começa outra, ele é exponencialmente melhor, né? Não tenha dúvida. Então, você acha que as inovações na construção civil, industrialização, digitalização, IoT e afins, podem ser incorporadas na produção das moradias para baixa renda? Então, boa pergunta. Eu tenho acompanhado bastante esses últimos anos, tá? Tem sido anos aí bem intensos no sentido de inovação. A gente já tem aplicado várias inovações, né? O próprio modelo operacional é uma inovação, e outras inovações no nosso produto, no nosso processo e nos nossos projetos, tá? Quando eu saí da engenharia na Poli, a gente falava, vamos supor, em PECs, a grande inovação do momento. Hoje a gente já tem um outro cenário, a gente já está falando de banheiro pronto, né? A kitização, né? Como acontece na indústria automobilística, né, de montagem, ela está sendo um driver aqui da inovação, tá? E outros questões de inovação. E pode ser aplicado assim em obras do setor habitacional de baixa renda, tá? A gente vê isso constantemente e eu acho que é também um grande diferencial, com certeza. Perfeito. Perguntaram também se você acha que as inovações vão permitir a diminuição dos custos da moradia de baixa renda ainda mais. Com certeza, isso é fato, tá? Tanto inovação, como eu falei, inovação do processo, né? Mas como inovação do produto, como inovação dos modelos de gestão digitais. Hoje, a construção civil viveu um momento, está passando por uma transformação também, tá? Mas, por exemplo, quando eu saí, começo de carreira, era tudo quase papel, né? Dificilmente eu tinha um projeto que eu abria no AutoCAD ou digitalizado em PDF. Hoje, a gente já vê a maioria dos projetos digitais. Então, essa é uma transformação. Essa transformação que eu falei de kits, né? De comprar o kit, né? A gente, há décadas atrás, anos atrás, a gente montava uma tubulação de instalação hidráulica no canteiro. Hoje, a gente já compra um kit pronto e monta aquele kit no canteiro. Então, essas inovações, com certeza, elas são um diferencial tanto para esse setor como para qualquer setor da construção civil. Perfeito. Eu vou fazer mais uma perguntinha e aí a gente já pode ir para o Zoom. A Tenda só trabalha com a construção de moradias ou ela também reforma edifícios para baixa renda? A gente só trabalha com construção de edifícios novos. A gente não atua em reforma. Então, Vinícius, muito obrigada pela palestra, pelo seu tempo, por compartilhar com a gente essa experiência e um pouco do que é a Tenda. Pessoal, não se esqueçam de preencher o formulário de feedback para concorrer ao curso de oratória. Agora a gente vai começar a liberar a sala do Zoom para quem quiser fazer algumas perguntinhas para o Vinícius aqui mais perto. Então, boa tarde a todos e muito obrigada. Obrigado, gente. Obrigado, Giovana. Obrigado, CETEC e SEC.